Salve, gente boa! Bolsonaro rifou o Eduardo Bolsonaro, filho dele, o Dudu Bananinha, dessa história de ser candidato a Senado por São Paulo. Não vai rolar, tá? E aí, essa rifada tem que preço? Sim, porque Eduardo Bolsonaro, você sabe, está lá nos Estados Unidos, mas está dizendo que vai voltar para o Brasil para ser candidato. E agora o pai diz que não vai ser candidato a senador, não. Mas ele tem outros planos para o filho. E esse vídeo aqui, inclusive, vou te contar quais são os planos para todos os filhos do Jair Bolsonaro. Você vai saber, fica comigo, você vai entender tudo direitinho. Também tem pesquisa nova, saiu uma outra pesquisa. Tudo bem, uma pesquisa contratada pelo PL, pelo partido do Bolsonaro, da Paraná Pesquisas. Assim, não é aquela coisa que a gente fala assim, nossa, quanta credibilidade e tal, mas vale a pena a gente comentar por quê? Porque tem Lula em primeiro mais uma vez contra todo mundo que vai disputar a eleição contra ele, que pode vir a disputar a eleição contra ele. Tem lá um cenário que tem o Bolsonaro pesquisado, mas tanto faz como tanto fez. Bolsonaro não será candidato porque ele está inelegível, então faz diferença nenhuma. Mas a gente vai falar sobre essa pesquisa e sobre as chances de cada um, porque a família Bolsonaro inteira provavelmente disputa a eleição dessa vez, incluindo Michele Bolsonaro aí. Vem comigo que eu te conto tudo, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para o bom e velho português, aquele, você sabe, que todo mundo entende. Já te peço engajamento, hein? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque uma curtida sua já garante 20, 15 visualizações a mais para esse vídeo aqui, só de você dar uma clicadinha. Por aí você tem uma ideia do quanto é importante o seu engajamento. E te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Quem está no grupo recebe todos os conteúdos, não perde nada e recebe primeiro, tá? Bem antes de todo mundo. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar aqui embaixo e acessar, é de graça. É só para não perder os conteúdos mesmo. Mas vamos nessa, que tem notícia. Olha essa aqui, coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Bolsonaro admite que Eduardo não concorrerá ao Senado e se irrita com disputa por vaga. Então é o seguinte, tá todo mundo querendo uma boquinha para ser candidato bolsonarista ao Senado no estado de São Paulo. Tudo indicava que esse candidato seria o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, licenciado, né? Tá lá nos Estados Unidos tentando armar para cima do Alexandre de Moraes e outros ministros do STF, tentando salvar a pele do pai da cadeia. Não vai conseguir, mas está fazendo. Enfim, e nem tinha muita informação sobre se ele vai voltar ou não para o Brasil. De qualquer maneira, já teve caso de gente que ganhou a eleição morando fora do Brasil, virou deputado federal, inclusive um deputado federal que era bolsonarista, que morava lá em Miami, disputou a eleição lá e ganhou, assim mesmo. Então, nesses mesmos termos, Dudu Bananinha estava disposto a ser candidato ao Senado, mas Bolsonaro já falou que não vai rolar. E tá bravo porque todo mundo quer entrar. Todo mundo quer falar, sou eu o candidato. Não, sou eu. Tem o Ricardo Salles, tem o Marco Feliciano, tem uma galera tentando se apresentar e o Bolsonaro falou, não, quem vai decidir isso aí sou eu, sozinho e não quero nem saber. E aí, ele está testando, na verdade, o nome dos filhos para outras coisas, como você vai ver daqui para frente. Ó. Pesquisa testa Flávio e Eduardo Bolsonaro contra Lula em 2026. Veja os resultados. Então, pensa bem, Eduardo Bolsonaro candidato a presidente, é isso? Calma que ainda não é bem isso, mas a gente vai chegar lá. PL recebe má notícia com medições sobre candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. Então, como eu falei, ele vai colocar todos os filhos na política, todos já estão, né? Mas vai colocar todos os Bolsonaro na política, porque a Michele não está e tudo indica que será candidata também ao Senado ou à presidência da República, conforme você vai ver na sequência desse vídeo aqui. Mas é o seguinte, o PL contratou o Paraná Pesquisas, que é um instituto, assim, chegadão, parceirão dos bolsonaristas, né? Sempre contrata, não é de hoje que contrata esse instituto, para estudar aí alguns nomes, né? E também colocou o Carlos Bolsonaro, que hoje é vereador no Rio de Janeiro, como candidato a senador por Santa Catarina. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Os catarinenses não gostaram da ideia. Até os catarinenses bolsonaristas, que são maioria, inclusive. 70 e tantos % lá é bolsonarista. E por que eles não gostaram? Porque eles disseram o seguinte, o cara está querendo mamão com açúcar, né? Aqui em Santa Catarina, para eleger um candidato bolsonarista é fácil, todo mundo aqui é bolsonarista, ele devia disputar essa eleição por outra região mais complicada. Está pensando o quê? Vai chegar, pegar uma vaguinha molezinha dessa e virar senador? Não é assim não. Então os catarinenses reagiram muito mal a essa ideia de lançar o Eduardo Bolsonaro, ou melhor dizendo, o Carlos Bolsonaro, candidato ao Senado por Santa Catarina. Então pode ser que ele ou não saia candidato ao Senado,
ou saia candidato por outro estado que não seja Santa Catarina. Falta decidir ainda para onde vai o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. O Flávio vai disputar a reeleição para senador pelo Rio de Janeiro. O Eduardo tem essa história de que ia disputar o Senado pelo estado de São Paulo, não vai mais. E agora o Carlos ia disputar o Senado por Santa Catarina, não sabemos se vai mais. Por quê? Porque, segundo as pesquisas, o catarinense não gostou da ideia. Mas aí saiu o resultado dessa pesquisa, foi divulgada, né? Uma pesquisa feita sob encomenda por um partido político, mas que teve o trabalho, o cuidado de registrar essa pesquisa na Justiça Eleitoral. Por quê? Porque para você divulgar na imprensa, tem que ter o número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral. Então eles fizeram o registro já com intenção de divulgar o resultado dessa pesquisa. E aí tá lá, ó. Lula empata com Bolsonaro e Michele e dispara na pesquisa. Petista lidera em todos os outros cenários disputados contra Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes, Eduardo e Flávio Bolsonaro. Vamos ver os resultados, então, de cada um das parciais e das possibilidades. É claro que eu não vou nem analisar Lula e Bolsonaro um contra o outro, porque esse cenário simplesmente não vai acontecer. O Bolsonaro não será candidato a nada, porque ele está inelegível até 2030, e até a eleição chegar, ele vai estar inelegível até 2060, porque já vai ter sido condenado, se bobear vai estar em cana, por conta do processo do golpe de Estado. Mas tem os outros resultados que a gente tem que dar uma analisada. Por exemplo, o melhor cenário para um bolsonarista é com a Michele nesse momento, segundo a pesquisa Paraná Pesquisas. Repito, um instituto chegado dos Bolsonaro. Michele Bolsonaro seria o nome que mais se aproxima de Lula como candidato a presidente. Lula com 33,5%, Michele Bolsonaro 30,2%, Ciro Gomes 11,5%, Ratinho Júnior 5,7%, Ronaldo Caiado 4,6% dos votos. Então, assim, você vê que a direita está fragmentada, o Ciro Gomes não sei o que está fazendo aí ainda, né? Ele próprio já disse que não será candidato, mas dá para esperar de tudo, né? A gente não esperava que ele ia mudar de comportamento do jeito que mudou, ou seja, não custa nada mudar de novo. Então, esse cenário aqui seria considerado de empate técnico, levando em consideração a margem de erro entre Lula e Michele Bolsonaro. Aí vem outros cenários, olha só, o cenário com Tarcísio de Freitas, que é o cenário mais provável, inclusive, que o Tarcísio seja o candidato bolsonarista nas eleições de 2026. Lula 34%, Tarcísio de Freitas 24,3%, quase 10% a menos. Ciro Gomes 13,5%, Ratinho Júnior 6,9%, Ronaldo Caiado 4,3%. Então aqui você percebe que tem uma distância maior entre Lula e Tarcísio de Freitas. Parece que o sobrenome Bolsonaro, no caso da Michele, teve um peso aí. Mas tem outro cenário que foi testado também, ó, contra o Eduardo Bolsonaro. E quem pediu para colocar esses nomes na pesquisa foi o partido, o PL, porque foi ele que encomendou a pesquisa. Lula contra Eduardo Bolsonaro. Lula 33,8%, Eduardo Bolsonaro 21,3%, ou seja, abaixo do Tarcísio ainda. Ciro Gomes 13,2%, Ratinho Júnior 8,5%, Ronaldo Caiado 5,5%. Dá uma subidinha aí, Ronaldo Caiado. Ou seja, os votos da direita se distribuem de uma outra forma se o candidato for o Eduardo Bolsonaro. E o outro cenário é com Flávio Bolsonaro sendo candidato a presidente. Lula 33,8%, Flávio 20,4%, menos ainda que o Eduardo. Ciro Gomes 13,8%, Ratinho Júnior 9%, Ronaldo Caiado 5,8% dos votos. Isso aí reflete uma máxima que eu sempre repito aqui, estou sempre dizendo. Uma coisa é você perguntar para o eleitor se ele está satisfeito ou não com o governo. Muitos estão dizendo que não estão satisfeitos. O que era de se esperar. Eu mesmo não estou, eu também queria mais, né? Outra coisa é você perguntar para esse eleitor, mas você quer trocar por um bolsonarista? Aí o eleitor pula fora. Isso demonstra que mesmo sendo impopular, o Lula continua liderando todos os cenários possíveis de pesquisa, porque tem lá um resultado de empate técnico também com o Bolsonaro, mas como eu falei, como o Bolsonaro não vai ser candidato, então tanto faz o resultado dele na pesquisa, não vai se refletir nas urnas esse resultado, porque ele não vai estar na urna, simplesmente assim. E aí, o que o Bolsonaro está planejando para o Eduardo Bolsonaro? Só ser candidato a presidente? Não. Possivelmente ser candidato a vice. Pelo que eu consegui apurar, a ideia da família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, é apoiar um candidato e, obrigatoriamente, ter um parente dele, um Bolsonaro, na candidatura à vice-presidência. Então pode ser a Michele, pode ser o Eduardo, pode ser o Flávio, pode ser o Carluxo, dificilmente vai ser o Carluxo. Mas a ideia é que um desses, principalmente Eduardo e Michele, são os que disputam-se mais fortemente essa vaga aí, seria o candidato a vice. E agora você imagina que situação
você ter um vice com o sobrenome Bolsonaro. O risco de levar um golpe igual a Dilma sofreu do Temer é gigante. Mas é isso que eles estão pretendendo também. Por quê? É uma maneira também de controlar esse candidato que vai sair com o apoio do Bolsonaro. Como eu disse, possivelmente o mais provável mesmo é o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Por quê? Porque ele é o candidato também favorito da direita, que não é bolsonarista, e também favorito até de uma boa parte do centrão. Essa galera toda se reuniria, se juntaria em torno da candidatura do Tarcísio de Freitas e geraria uma grande coligação, que tem muito tempo na televisão, essa coisa toda. Agora, o Bolsonaro não quer perder completamente o controle disso. E para não perder completamente o controle, ele prefere que seja um dos filhos dele que esteja na vaga de vice, ou quem sabe a esposa também, a Michele Bolsonaro. Então esse é o cenário que está chegando para 2026, já estão fazendo novos testes. Testaram também o nome do senador Rogério Marinho, que é um líder da oposição no Senado, mas também virou nada, ninguém sabe direito quem que é esse cara. Né? Ficou em quinto, sexto lugar, lá abaixo de 5% dos votos. Mas colocaram o nome dele, sei lá por quê, inclusive. Talvez para calar a boca dele, né? Para fazer aquela discussão interna dentro do partido e falar, você nem voto tem, a pesquisa mostrou, você não fala nada. Provavelmente a intenção é mais essa do que qualquer outra, mas a gente vai acompanhar nos próximos dias aí os resultados desse emaranhado de possibilidades. Eu, se tivesse que fazer uma aposta, apostava em Tarcísio de Freitas candidato, Michele ou Eduardo Bolsonaro candidato a vice, e o Lula do outro lado disputando com essa galera. Vamos aguardar para ver. Tá a fim de ganhar uma renda extra? Eu queria te contar uma coisa. Tem muitas possibilidades de ganhar uma renda extra, até de ganhar uma renda principal trabalhando online, trabalhando pelo computador, pelo celular da sua casa. Esquece esse negócio de trabalhar, ficar no trânsito, ficar no ônibus lotado. Esquece esse negócio de escala 6x1. Tem jeito de trabalhar dignamente, decentemente, honradamente, dentro de casa, escolhendo o horário que você quer trabalhar, escolhendo o dia que você quer trabalhar, até o lugar onde você quer morar. Você pode morar onde você quiser. Quer mudar para a praia? A chance é essa. Então, existe uma escola de negócios digitais que te ensina exatamente tudo que você precisa saber para aproveitar esse tipo de oportunidade. O que você precisa aprender para participar dessas oportunidades de trabalho e onde essas oportunidades estão, porque também tem que saber encontrar. A escola de negócios te ensina tudo que você precisa e você precisa só dar um clique nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo. É o primeirão aqui de cima, porque vai abrir uma conversa no WhatsApp, você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber aqui também. Eu sempre falo, o Clayson não entra em roubada, então por isso que eu tô nessa também, porque eu sei que o Clayson é um cara sério e sei que a Escola de Negócios Digitais também é uma empresa bastante séria. E aí, olha só, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que entraram, tá? E estão contentes, estão felizes. E elas autorizaram a gente a mostrar essas mensagens, eu vou te mostrar agora. Esse aqui é o Carlos Matos. O Carlos Matos faz renda extra. Ele continua tendo um emprego, trabalha numa fábrica com carteira assinada, mas nas horas vagas ele começou a fazer esse trabalho online. Olha só a mensagem que ele mandou pra gente. É essencial ter interesse em resolver os problemas. Hoje foi um dia daqueles repletos de desafios. Cheguei em casa exausto depois das 10 horas de trabalho na fábrica e mesmo cansado estou aqui dedicando meu tempo para montar alguns vídeos por orgânico. Queria compartilhar contigo o resultado de todo esse esforço. Dá uma olhada, $643 no mês. Isso dá mais ou menos R$3.200 aproximadamente. Isso renda extra, tá? Ele tem o emprego dele e também fazendo essa renda extra de R$3.000. Tem outro exemplo aqui, o Paulo Rodrigues, olha só, $2.154 e por mês ele está ganhando depois de 4 meses que ele embarcou nessa. $2.154. Sabe quanto que dá isso? Perto de R$12.000 por mês, tá? Ele está ganhando só para fazer esse trabalho. 11.500, 11.000 e pouquinho, para fazer esse trabalho online. E em 4 meses ele está atingindo esse resultado. E tem um resultado melhor ainda, ó. A Cláudia Oliveira, ela já está até largando emprego, já largou o emprego. Ela tinha um emprego, aí embarcou nessa, deu tão certo para ela que ela abandonou o emprego antigo. Olha lá. O Thiago é o operador que trabalha orientando as pessoas. Eu vou tacar fogo na minha carteira de trabalho. Já até saí do meu antigo emprego que eu não aguentava mais. Eu entrei para o seu treinamento, subi o anúncio Pro para o meu produto e olha o meu resultado. E eu ainda não estou acreditando. $3.134. Nós estamos falando de mais de R$16.000. Ela está ganhando fazendo esse trabalho online. Então, se você quiser tentar uma oportunidade dessa, não é bet, não é tigrinho, não é nada disso não, é trabalho mesmo, trabalho sério, trabalho para a gente que está interessado em fazer esse tipo de trabalho e que sabe que a internet está cheia de oportunidades para isso. Então,
Clica no primeiro link da descrição, como eu falei, não perde essa chance, porque você vai, de repente, mudar de vida. E eu torço para que mude mesmo, para você ter mais tranquilidade, ter um sossego maior para trabalhar em casa, nos horários que você decide, sem aquela encheção de saco de um chefe nas suas costas ali, né? É isso, boa sorte para você, não esquece do link aqui não. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a economia, a justiça do Brasil e do mundo. Eu te peço de novo o engajamento, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma curtida, deixa a sua opinião, quem deveria ser o candidato? Michele, Eduardo, Flávio, qual seria o candidato ideal para você, para o Lula enfrentar nas eleições de 2026? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Um abração para você, tchau.